Amigos e amigas, vamos ao momento de catequese que eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos. Eu pesquisei no canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que é de um professor conhecidíssimo na Igreja Católica, possuidor de mais de 100 livros. Então, no seu canal no YouTube, ele esclarece as nossas dúvidas e eu pesquisei lá para informar a vocês sobre importantes assuntos, temas da Igreja Católica ligados a Cristo Jesus. Vamos lá então, sanação na raiz. Para ver a sanação na raiz, antes eu quero dizer que vocês podem acessar meus endereços na internet, minhas mídias digitais, digitando @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 / repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral Paulo Roberto Maciel. Agora sim, vamos aos assuntos interessantes que o professor esclareceu para as pessoas que lhe fizeram perguntas. Vamos lá, então. Sanação na raiz. Para que pessoas que vivem juntas, mesmo não casadas, possam comungar. Olha só. Para haver a sanação na raiz na Igreja Católica, o casal precisa estar vivendo junto e sem uma situação de segunda união. Ou seja, não pode haver o impedimento para o matrimônio. Então isso aqui é essencial. Não pode haver o impedimento para o matrimônio. É um esclarecimento que precisa ser dado. O bispo só faz a sanação, chamada de sanação na raiz, se nenhum dos dois foi casado e não existe impedimento para casar. Mas um quer o casamento e o outro não quer. É uma situação difícil, né? Por isso que tem a sanação na raiz. Agora, vamos falar sobre o assunto de aparição de um espírito, de uma alma. Qual é a explicação da Igreja Católica, do professor e escritor Felipe Aquino? Raramente Deus permite a aparição de uma alma. E quando acontecem fenômenos espirituais diferentes, esses fenômenos, eles podem ser, muitas vezes, provocados pelo demônio, hein? Tem que ter um discernimento muito grande. Nesses casos, é melhor fazer uma bênção no local, aspergindo a água consagrada. É aconselhável, inclusive, que as famílias em geral, católicas, uma vez por ano, chamem o padre para fazer uma bênção no lar. Isso é muito importante. Almas no purgatório. O Catecismo da Igreja Católica diz claramente que as almas no purgatório podem interceder por nós. Quanto mais o ser humano vivo reza pelas almas no purgatório, mais a oração delas por nós tem efeito, tem eficácia. Elas ficam sabendo o que nós pedimos e precisamos através de Deus. Deus é o canal de comunicação de quem já está na eternidade. As almas do purgatório já estão na eternidade, só estão se purificando para ir diretamente ao encontro com Deus. O ser humano não sabe exatamente como isso se dá, mas é o que a Igreja Católica ensina. Responsável pela morte de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica diz que
não se pode culpar os judeus em geral pela crucifixão de Jesus Cristo. Cristo morreu por causa dos pecados de toda a humanidade. Isso quer dizer que todos os nossos pecados é que são responsáveis pela morte de Cristo. Houve sacerdotes, saduceus, fariseus, escribas e doutores da lei, judeus, que foram responsáveis sim, mas outros judeus não. Os apóstolos, por exemplo, eram judeus e não quiseram a morte de Cristo Jesus. A Virgem Maria, mãe de Jesus, era judia. E muitas outras mulheres judias acompanharam Jesus no caminho do Calvário, chorando e rezando por ele. E certamente a maioria do povo judeu não queria a crucificação, mas a elite que comandava tudo acabou levando Jesus à morte. No fundo, os nossos pecados é que são responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Agora, explicações sobre termos bíblicos. Sião é igual a Jerusalém, que é igual à igreja. Olha aí a explicação, né? A Sião antiga, que está, por exemplo, no Salmo 86, no Velho Testamento, refere-se a Jerusalém, que hoje é a igreja. O Monte Sião é o local onde foi construído o templo em Jerusalém e é hoje a figura da igreja. Pecado grave. A Igreja Católica recomenda ao fiel confessar o pecado grave ao padre antes de comungar, mesmo que o perdão já tenha sido dado por Deus à pessoa em seu arrependimento no ato penitencial da missa. O caminho ordinário para o perdão dos pecados é a confissão auricular, ou seja, junto ao sacerdote. Jesus disse aos apóstolos que a quem eles perdoassem os pecados, eles seriam perdoados. Palavras de Jesus. RCC. Você sabe o que é RCC? É a Renovação Carismática Católica. A RCC é um movimento maravilhoso para os cristãos católicos. O professor Felipe Aquino acompanha o movimento há 50 anos. Ele começou a participar em 1974. Foi membro do primeiro Conselho Nacional da RCC, juntamente com os padres Jonas Abib, Eduardo Daugert e Haroldo. Houve um avivamento muito grande na Igreja Católica a partir da Renovação Carismática Católica. Olha só, a partir dela nós vemos aí a TV Rede Século XXI e TV Canção Nova, né? O atual Frei Gilson Pupo é fruto da RCC, além do padre Marcelo Rossi, entre outras lideranças católicas que levam multidões a eventos de oração, de fé e espiritualidade. Batismo de São João. Olha, o profeta São João Batista não batizava como num procedimento sacramental. O sacramento do batismo que o católico recebe hoje só passou a existir, atenção para essa informação, porque muita gente tem dúvida, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então esse batismo que recebemos hoje só surgiu depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Por sua vez, João Batista foi santificado no seio de sua mãe, quando Nossa Senhora encontrou-se com Santa Isabel. É uma passagem bíblica muito interessante, no Evangelho de São Lucas. O menino João, naquele momento, estremeceu no ventre de Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo. Ali, o Espírito de Deus santificou João, cancelando-lhe o pecado original, pois ele foi escolhido para ser o precursor de Jesus, aquele que anunciaria a Israel que o Messias chegou. João foi também o último dos profetas, e Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista, referindo-se à importantíssima missão dele de anunciar
o Messias. Livro de orações. O professor Felipe Aquino tem um livro de orações, intitulado Orações de Todos os Tempos da Igreja. Ele coletou todos os tipos de preces católicas para produzir a obra, lançada pela editora Cleofas. Há orações da manhã, orações da noite, orações escritas por santos, ou seja, uma variedade muito grande de rezas. Sucessão apostólica da Igreja Católica. No século II, há uma obra de Santo Irineu, quando ele combateu os hereges gnósticos, em que esse santo, ele dá uma relação, ele fornece uma relação de papas. Ele dá uma relação dos 12 primeiros papas da Igreja Católica do seu tempo. Até o seu tempo, né? O tempo em que ele vivia. São citados, por exemplo, Pedro, primeiro papa, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, até chegar ao papa Eleutério, que era o 12º, contemporâneo de Irineu. Era mais ou menos nos anos 170 ou 180 depois de Cristo. A Igreja conhece todos os papas, o seu período, sua origem e outros dados. É um erro crasso e absurdo dizer que foi o imperador Constantino que criou a Igreja Católica. Veja, tem gente que fala isso, um absurdo desse. Constantino foi o imperador romano que no ano 303 se converteu ao cristianismo católico. Se ele se converteu, o catolicismo já existia, a Igreja Católica já existia e no tempo de Constantino a Igreja já tinha tido 30 papas, quase todos mártires. Missa atual. Depois do Concílio Vaticano II, todos os papas aprovaram a missa atual. Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e o próprio Leão XIV. Então os católicos não devem desobedecê-los, desrespeitá-los. Não, não podem. Quem não concorda com a missa atual deveria aceitá-la, até mesmo para evitar uma divisão na Igreja Católica. A missa antiga e a missa nova são a mesma missa. Estudar a Bíblia. Como fazer isso, hein? Tem muita gente que tem dúvida. Para começar a estudar a Sagrada Escritura, recomenda-se iniciar pelo Velho Testamento, pois é mais fácil. Antes dos evangelhos, antes dos evangelhos, é aconselhável ler as cartas dos apóstolos, principalmente as cartas de São Paulo. As cartas são mais explicativas e devem ser lidas primeiramente, isto é, antes de começar a estudar os evangelhos. Isso é um conselho para quem está querendo se aprofundar no estudo da Bíblia. Vamos falar agora sobre paciência. Alguém já ouviu falar sobre paciência? Pois é. A fé exige paciência, longanimidade. São palavras sinônimas, hein? Longanimidade e paciência. Não dá para antecipar a hora de Deus. O Criador do universo tem a sua hora para agir e ele sabe por que é assim. Isto acontece porque Deus respeita a liberdade de cada ser humano. O tempo de Deus não é o nosso tempo e o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Sendo assim, ter paciência é exercitar a fé. É preciso também rezar e sofrer as demoras de Deus. Eu preciso de paciência. Muitas vezes eu perco a paciência. No dia desta gravação mesmo eu perdi a paciência e pedi depois perdão a Deus. Perdão, Senhor,
né? Pela minha falta de paciência. Nós precisamos de longanimidade para caminharmos aqui nesse torrão provisório até chegar à pátria celeste. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois a resposta vem do Criador de tudo, do Criador do universo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. É do aramaico dialeto de Jesus. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. O significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor Jesus, vem. Um dia ele voltará, será a parousia. Teremos corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Um corpo não mais sujeito a esse tempo e espaço como conhecemos. Um corpo que vai viver eternamente, perpetuamente, perenemente, sem dor, sem fome, sem sede, tendo propriedades que nós até desconhecemos. É algo inexprimível, indizível, inexpressável, grandioso, inefável. Para termos a vida eterna, temos que crer em Jesus como Deus. Tem o Pai, Criador, o Filho, Jesus Cristo Redentor, e o Espírito Santo, nosso santificador, nosso discernidor. Temos também que ser batizados e nos arrepender dos nossos pecados, para não morrermos em pecado grave. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, acesse Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 /, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, repórterpaulomaciel.blogspot.com.